Tema de hoje: Ele nos amou primeiro. Esse é um dos versículos mais inspiradores descritos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O amor de Deus, a gente pode, entre tantos adjetivos, acrescentar: é supremo. O amor de Deus é grandioso. O amor de Deus é incondicional. Supremo, porque Ele é Deus, Ele é amor. Grandioso, porque a sua misericórdia e bondade, como vimos semana passada, também são grandiosas e nos acompanham todos os tempos. E por último, incondicional, porque Deus não impôs condições para nos amar. O amor dele é incondicional. Por mais que a gente tente agradar a Deus, Ele ama a gente do mesmo jeito. Por mais que venhamos a cometer erros, pecados, Ele continua nos amando e a cada manhã nos dá a oportunidade da gente crescer, da gente se aproximar, da gente desfrutar desse amor tão poderoso que vem de Deus. Agora, algumas coisas a gente precisa entender que estão contidas na palavra de Deus. Por exemplo, amor e perdão andam juntos, caminham juntos. É muito difícil falar de amor sem falar de perdão. Quando você fala de perdão, você lembra de Deus, e Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Uma das histórias mais interessantes que constam na Bíblia, e provavelmente foi deixada por Cristo descrita, para que a gente pudesse entender um pouco deste amor e desse perdão que Jesus pode proporcionar para a vida humana, inclusive esse perdão e esse amor que alcançou a minha vida, e eu acredito que se você está aqui hoje é porque também alcançou a tua vida, esse perdão e esse amor de Deus. Essa história, ela está, só para a gente ter uma ideia aqui, começarmos a pensar sobre este assunto, registrada no livro de Lucas, capítulo 7, vai passar aqui no telão. Daqui a pouco nós vamos ler um outro texto juntos. Jesus estava com os seus discípulos, caminhando e tal, e em determinado momento ele foi convidado por um fariseu para ir jantar na casa dele. E Jesus conceituou e disse: vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Está tudo certo aí o texto, os textos? Tudo certo aí, beleza? Tal. Vamos ter fé que vai aparecer aqui, enquanto isso eu vou lendo para ganhar tempo, tá? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, e interessante que a versão NVI traz entre aspas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, versículo 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. 40, então Jesus lhe disse, Jesus, claro, apesar de ser homem, ele conhecia as pessoas por dentro e por fora. Ele disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 41, Jesus, ele tinha essa forma de ensino, usando histórias, parábolas, comparações. E ele disse: olha, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, ou a dívida a ambos.
qual deles o amará mais? 43, Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus disse: você julgou bem. 44, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. 45, você não me saudou com um beijo, que era o costume da época. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era um outro costume dos judeus de ungir, né, a vida dos visitantes, ou de quem era convidado para entrar na sua casa. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Aí Jesus diz assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou muito. O que? A vida de Jesus, aquele relacionamento que ela estava tendo com Deus naquele momento. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: ela está chorando, grata, feliz, satisfeita e me amando. E você que está aí se achando o máximo, você não fez nada daquilo que costumeiramente era feito. E ainda fica pensando que eu não conheço a vida dessa mulher, julgando. Versículo 49, os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? 50, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Nós precisamos entender algumas coisas relacionadas ao Evangelho de Cristo. Amar, perdoar, amor, perdão, estão relacionados. Este é um princípio, irmãos, elementar que consta na palavra de Deus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, aprende a amar, aprende a perdoar e entende que a gente faz isso até como forma de gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Jesus não olhou para mim e para você e falou assim: não, esse eu vou perdoar, porque esse aqui tem uns 4, 5 pecados, aquele ali não, aquele ali de manhã, a hora que ele acorda até de noite vive pecando, aquele ali vai para o inferno, não, aquela outra lá, não, ele nunca fez isso. Se ele fizesse isso, se fosse por classificação, a gente estava tudo lascado, que todo mundo já pecou aqui. Mas a palavra de Deus nos ensina justamente esse princípio de... eu gosto muito dos relatos bíblicos, porque Jesus, ele ensinava fazendo, não era só da boca para fora como os fariseus. Ele fazia e depois mostrava: viram o que eu fiz? Então façam assim. Um desses seguidores de Jesus, o apóstolo, ou João, que se tornou apóstolo, considerado aquele apóstolo do amor, né? Porque ele tinha um relacionamento com Jesus. Um certo momento que eles estavam juntos lá com outros discípulos, ele se reclinou no ombro, no peito de Jesus. Era um cara muito amoroso. Segundo a história, ele foi um dos caras que cuidou de Maria, a mãe de Jesus, né? Enfim, esse homem, inspirado por Deus, escreveu algumas coisas maravilhosas. Assim, aí sim eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 4. Vamos ler juntos. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4. Deus é bom. Deus é bom. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, eu já vou lendo aqui para ganhar tempo. João, baseado nesse amor que ele recebeu de Jesus, ele escreveu assim: amados, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Você pode citar essa parte desse texto para a pessoa que está do seu lado aí? Eu não gosto muito disso, mas didaticamente, para gravar,
Irmão, amemo-nos uns aos outros. Irmã, amemo-nos uns aos outros. Amém? E quem está perto da família é até gostoso falar, né? O marido, querida, amemo-nos uns aos outros. Querido, amemo-nos uns aos outros. É legal. Por quê? Está a resposta aqui. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que interessante. 10. Nisto, viver por meio dele, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. E é por isso que hoje a gente comemora participando da ceia do Senhor daqui a pouco. Versículo 11, João ainda está falando: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Pausa aí. Aí vem aquela história: pô, mas eu sou obrigado a amar o outro? Bom, o texto está dizendo que a gente deve amar. Ah não, mas aquela irmã lá, aquele irmão, não, aquilo ali não dá para amar. Aquilo ali eu estou pedindo para Deus uns 5 minutos para resolver o problema, já. Porque aquilo ali não dá, aquela ali não dá. A gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a conviver. E isso é uma arte, que eu já preguei aqui várias vezes sobre isso. Versículo 12, olha o que ele ainda diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Versículo 13, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Glória a Deus por isso, e é por isso que a gente está aqui também. Se não fosse por isso, nem aqui estaríamos. Versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, João repete. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para quê? Ora, para que no dia do juízo, e haverá um dia de juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Ele quem? Terra chamando, bom dia, tudo bem? Jesus. Eu estou falando de quem aqui? Do amor de Deus, que veio através de Jesus. Versículo 18, vamos lá. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. 20, João ainda diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21 e últimos que eu quero ler. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe, meus irmãos, naquela oração que é muito
orada, rezada, declarada. Eu já preguei sobre ela também aqui algumas vezes, aquela oração chamada oração do Pai Nosso, que segundo a Bíblia é uma oração dominical, mas a turma transformou numa oração do Pai Nosso. Enfim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado, tem o texto aqui, Mateus 6:9, Jesus disse assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí colocaram o vosso nome, venha o vosso reino, é o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 12, muito importante aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é uma oração condicional. Você está colocando uma condição diante de Deus. Deus me perdoa do jeito que eu perdoo. Não sei se você parou para pensar nisso. 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí acaba aí. Só que para te mostrar o que eu te falei, Jesus continua 14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Dá para entender? Então tem gente que fala assim: eu amo a Deus, e o seu irmão que você vê, Deus você não está vendo, mas e o irmão em Cristo, a irmã, você ama, você se doa por ele, você gasta tempo, dinheiro, talento com essa pessoa. Falar de amor é fácil. Esses dias atrás eu estava com um rapaz que eu conheço. Ele veio de um outro país para visitar a irmã que estava doente aqui no Brasil. A gente estava conversando, ele disse: eu gastei quase que o salário do mês para comprar a passagem para vir aqui. 6 dias e meio dentro do ônibus, lá das trevas, lá no Nordeste, lá daqueles países lá de cima. E ele veio e a gente estava sentado conversando, vimos a irmã, ela também estava se recuperando, conversando. E nesse meio tempo, eu perguntei: escuta, e essa outra irmã? Que essa outra irmã mora no mesmo lugar que ele. E a outra sua irmã, como é que está? Não, ela eu não vejo. Não vê? Não vejo e não falo muito não. E não faço questão de falar. Mas por quê? Não, porque ela andou falando uns negócios meus aí, a gente teve uma treta e eu prefiro não. Aí eu olhei para ele assim e falei: cara, que raio de crente que é você, se é que você é cristão, né? Você não aprendeu nada com o teu pastor, com a Bíblia? Não, mas veja, o que ela falou foi um negócio assim que, e daí? Vocês não podem resolver isso? Não, eu prefiro. Eu falei: cara, olha que incoerência. Você gasta o salário quase que inteiro do mês para vir num outro país, 6 dias e meio dentro de um ônibus, cansado, para visitar uma irmã, e a outra que está do teu lado, não é uma coisa incoerente, irracional? Eu falei para ele. Aí ele começou: porque eu falei: não precisa falar nada, você sabe muito bem que você conhece Bíblia. Ou seja, a gente vive isso hoje no mundo. As pessoas são incoerentes, elas vão à igreja, levantam as mãos, adoram, até chegar perto dela, ela olhar assim e ver aquela pessoa que ela não gosta na igreja, que ela fica nervosa quando a pessoa chega. Aqui, graças a Deus, isso não acontece. Eu estou falando de outra igreja, tá? Aí ela está lá: glória a Deus, né? Cristo move as montanhas e tem poder para matar. Tem poder para matar. O que tinha que vir aqui? Como eu disse, isso aqui não acontece, é só nas outras igrejas, tá? Isso é uma incoerência, porque você está diante de Deus
dizendo que está adorando, você não está nem vendo a Ele, mas você diz que o ama, que o adora, que faria tudo por Ele. Já pensou se Deus ouve você falar assim: Deus, eu faço tudo pelo Senhor? Aí Deus fala assim: legal, filho, então começa dando um suporte para essa irmã, esse irmão que você não topa muito. O que você ia falar para Deus? Não, veja bem, que começa assim, não, veja bem, mais, né? São as desculpas que as pessoas estão, incoerência. Por isso que está cheio de gente na igreja com depressão, aflita, amargurada, porque não aprendeu a liberar perdão, não aprendeu a amar, porque quem ama perdoa. Já disse alguém que perdão e amor andam juntos. Se o perdão é consequência do amor, ou o amor é consequência do perdão, quem é perdoado, como eu fui perdoado, poxa, eu aprendi a perdoar. Já tomei calote, eu vou te falar, eu liberei. Como diria meu pai, se fosse vivo, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Então, eu perdi, Deus abençoe. A pessoa que vai dar conta para Deus. Quer dizer, se eu como cristão não aprender a viver isso, sinceramente, eu começo a identificar por que está cheio de gente desviada, afastada, desigrejada. Por quê? Porque não entende isso, não consegue conviver. Enfim, é só um adendo aqui, dentro dessa parte importante que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, que também aprendeu a ser amado, entendeu que era o amor de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele disse assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Do versículo 3 ao versículo 30 ele explica. Eu não tenho tempo para ler tudo. Se você tiver curiosidade, leia na sua casa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, ele ainda diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, disse Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma vez eu pensando sobre isso, realmente, está descrito na Bíblia. Nada do que está aí pode nos separar. Mas eu acrescento, a não ser eu mesmo, você mesmo. Porque se você continuar no pecado, se você continuar odiando, se você continuar vivendo uma vida desregrada, parecendo cristão, mas não é, Deus continua te amando. Como Deus ama as prostitutas, como Deus ama essas pessoas que são hoje homossexuais, que fizeram a sua escolha, Deus ama. Agora tem uma coisa, Deus não compactua com o pecado, Deus odeia o pecado, segundo a palavra. E por odiar o pecado, enquanto houver vida nessa terra, Deus
vai dar oportunidade todo dia da pessoa se regenerar, da pessoa aprender a pedir perdão, da pessoa olhar para si, ver a sua vida, mudar o seu estilo de vida, mudar a sua mente, como foi pregado aqui quinta-feira pelo pastor Marcos, mudar o seu jeito de pensar, de falar, mudar o seu relacionamento com Deus, se aproximar mais dele e tal. Todo santo dia nós temos essa oportunidade, todo santo dia. Então, se eu não tomar essa atitude, por causa da minha ignorância, da minha cabeça dura, da minha burrice, eu vou acabar me afastando do amor de Deus. Eu me afasto. Porque o texto está claro, aqui não tem nada. Inclusive Cristo, que já morreu, ressuscitou, tem todo o poder, está sentado à direita de Deus, Ele intercede por mim e por você. Agora é aquela história, fica difícil, né? Entenda que... Senhor Jesus que me perdoe, mas fica difícil ele diante do Pai, e o Pai olha e fala assim, e aquele ali, filho? Aí Jesus fala, aquele ali, o senhor sabe, eu morri por ele, né? Eu já mandei tanto servo, tanta serva falar com ele, já mandei ministrações, ele já ouviu pregações, mas Pai, não tem jeito, aquilo ali é um cabeça de bagre mesmo. Não que Jesus fale isso, pelo amor de Deus, tá? Eu estou aqui só conjecturando, por isso que eu já pedi perdão para Deus me perdoar. Mas se fosse assim, é que Deus é misericordioso. A cada manhã, a misericórdia dele se renova, diz a Bíblia. O amor dele é incondicional. Agora, se eu não entender esse amor e viver esse amor, eu vou me afastar de Deus. Por que você acha que está cheio de gente afastada de Deus hoje? Porque não entendeu o amor de Deus. Jesus falou sobre isso. Jesus uma vez, ele deu fez uma comparação, falando sobre essa questão de perdão, de Deus, né? Que era algo que eu também confesso, que no passado, eu também pensava assim, passei a minha juventude na igreja, e era culto na praça, era entrega de folheto, era escola bíblica dominical, dava aula, e vida inteira na igreja. Aí com 20 anos de idade, 19 para 20 anos, meu pai falou, monta um grupo lá, vamos cantar, tem um cara que vai gravar vocês, aí escreve música, e vão gravar 6 meses ensaiando, e grava um disco, e grava outro, depois me casei e tal, aí depois que você está ali com 30 anos de idade já, né? Faz 30 anos inclusive isso, daqui eu estava com 30 anos, né? Aí você fala assim, prega, faz um apelo, aí vem 10, 15 pessoas na frente, você fala, glória a Deus e tal, aí você vê umas pessoas que você conhece, né? Esse cara aqui, somebody love a vida inteira, pecou, pintou, bordou, fez o diabo, aí agora o cara vem, aceita Jesus e Deus perdoa. Não é justo, não é justo, porque eu estou na igreja desde criança, o cara chega agora e Deus perdoa. Não é justo. Tem alguém que já pensou aqui? Eu pensou assim aqui? Obrigado, viu? 2, 3, obrigado, viu? Pelas suas 4, pela sua sinceridade, sim. Está aumentando o número. Só que Jesus, certa vez, ele contou uma parábola, ele deu uma ideia sobre isso. Ele falou, olha, certo homem contratou um cara para trabalhar às 9 da manhã e falou, vou te pagar R$200. Aí contratou outro às 10 da manhã, vou te pagar R$200. Contratou outro meio-dia, olha, vou te pagar R$200. Contratou outro às 3 da tarde, vou te pagar R$200. E o trabalho terminava às 5. Chegou às 5, na hora de pagar, ele deu 200 conto para cada um. Aí o que recebeu 200 conto, que estava desde a manhã, falou assim, mas isso é injusto, eu estou trabalhando desde a manhã. Por que o cara vai ganhar o mesmo que eu? Aí Jesus explicou, fechando assim, porque a bondade e a misericórdia de Deus alcança todos. Deus ama todos, Deus perdoa todos. Não importa se faz 10 anos, se foi agora, se entregou a Cristo, se abriu o coração, Ele salva, Ele perdoa. E é por isso que a gente está aqui. Depois disso, aí algumas coisas começaram a ficar claras na minha mente. Eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. Então vamos continuar pregando,
às vezes dá vontade de jogar o sapato, né? Enfim, mas vamos continuar pregando. E para entender melhor isso, estou começando a encerrar aqui, João capítulo 3, texto muito conhecido, acompanha aqui no telão, versículo 14, João capítulo 3, ele começa falando daquele exemplo de Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus, né? E tem muita gente que confunde esses textos, né? De Nicodemos com Jesus e tal, né? Aí um pregador certa vez ele falou que Jesus estava chegando na cidade, aí Nicodemos subiu na árvore para ver Jesus, né? E aí alguém do lado falou assim: não é, é Zaqueu. E ele falando Nicodemos e tal, aí o cara: é Zaqueu. Ele falou: ah, é verdade, é o seguinte, Nicodemos estava, aí Zaqueu chegou e falou: desce Nicodemos que eu preciso subir para ver Jesus, né? Tem uns caras que são bons para sair das coisas, né? Jesus estava falando com Nicodemos e ensinou para ele, falou assim: você precisa nascer de novo. Ele falou: como é que eu vou nascer de novo, entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. E decorrendo nesse texto, Jesus foi explicando, chega no versículo 14, ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E nas ceias aqui assim sempre explica por que que Moisés levantou a serpente no deserto, serpente de bronze, colocou numa haste e levantou. Porque povo é povo. Qualquer lugar do mundo, povo é massa de manobra. E sempre no meio do povo tem os... enfim, tem muito hoje por aí, né? Que está ali só botando fogo. E aí eles começaram a reclamar da comida, começaram a reclamar das coisas que estavam acontecendo. Eles usaram até a expressão, eu já li aqui, a NVI traduz assim: até quando nós vamos comer essa comida miserável? Aí Deus permitiu uma praga de cobras venenosas, que surgiu no deserto e começou a picar, e morreu um, morreu dois, morreu três, morreu 3.000. Quando eles viram que ia todo mundo morrer, eles: Moisés, tem misericórdia de nós, a gente pecou. Aí Moisés fala com Deus: Deus, teu povo está aí e tal, arrependido. Deus fala: tá bom, porque Deus é bom, porque Deus ama, porque Deus perdoa, né, irmãos? Prepara uma cobra, uma serpente de bronze, que segundo historiadores, estudiosos bíblicos, bronze na Bíblia representa justiça. Pega essa serpente de bronze, coloca numa haste e levanta-a bem alto. Todos que estiverem sendo mordidos por essas cobras e olharem para esta cobra de bronze, serão justificados, mesmo mordidos, não morrerão. E foi o que aconteceu. Aí Jesus, ele usa essa questão que aconteceu lá, e ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aí Jesus ainda disse assim, 16, um texto muito conhecido: porque Deus tanto amou o mundo aqui do grego para o português é gente, Deus amou gente, eu e você, Deus amou a mim e a você, Deus nos ama. Você crê nessa palavra? Fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, Deus te ama, nunca se esqueça disso. Dia desses, conversando com uma pessoa, ele disse assim: eu já tive o desejo até de me matar. Eu falei: por quê? Porque são muitos os problemas, as dificuldades. Eu falei: e aí? Você conhece a Deus? Deus te ama? Você vai deixar o diabo agora dominar a tua vida? Eu tive vontade, tal. Para com isso. Deus te ama. Mas Deus te ama. Então, mas Deus te ama. Tira isso do teu coração em nome de Jesus. E Jesus ainda explica, versículo 15:
Aliás, 16 aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Aqui, ele era o único filho, unigênito, único filho de Deus. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo o descreve como primogênito, o primeiro entre todas as coisas, o primeiro entre muitos filhos, que agora eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos considerados, chamados, adotados como filhos de Deus. Então, porque Deus tanto amou o mundo, a gente, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer ver eu e você do lado dele na eternidade. E isso está provado porque ele enviou o seu próprio Filho. Enviou Jesus. E Jesus ainda explica, versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome por não crer, no nome do Filho unigênito de Deus. E aí Jesus ainda explica dizendo o seguinte, 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Ora, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deus me amou, Deus te amou, Deus enviou Jesus. É por isso que eu não consigo ainda entender. Eu até tento, mas eu não consigo. Por que quando você fala de Jesus para as pessoas, elas falam assim: mas eu já tenho a minha religião. Não, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Mas Jesus não é religião. Porque todas as outras religiões, os deuses, deusas, santos, santas, morreram. Ponto. Ainda falei aqui, dia desses num velório, o ajudante do padre disse que Maria está junto ao Pai intercedendo por nós. Eu baixei a cabeça e falei: meu Deus, tem misericórdia. E não pude falar nada. Porque quem intercede junto ao Pai por mim e por você é Jesus. E por quê? Porque Ele ressuscitou, só por isso. Ele é o único que morreu, ressuscitou, que está vivo, está aqui com a gente nessa manhã, inclusive. Quer dizer, as pessoas, elas são cegas. Por isso que Paulo escreveu: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não conheçam a luz do Senhor, a luz de Jesus. E essa luz, quando vem, traz luz sobre as trevas, as coisas ruins aparecem. Aí eu tenho duas opções: ou eu me exponho diante de Deus e deixo Ele me limpar, me purificar, e recebo Jesus como Salvador, porque entendi que eu sou pecador, que eu não consigo pelas minhas próprias obras, pelo meu próprio esforço, me justificar diante de Deus. Não adianta. Então eu recebo Jesus, e aí eu vou viver uma vida servindo a Ele, e nada vai me separar desse amor, a não ser que eu não queira mais. Porque você pode se afastar do amor de Deus. O amor de Deus está assim. Isso aconteceu lá atrás. Isaías falou para o povo. O povo perguntou: Isaías, por que Deus tirou a mão? Porque Deus estava com a mão estendida e tirou a mão. Não, Deus não tirou a mão. Vocês é que saíram debaixo da potente mão de Deus. Vocês é que fizeram uma escolha. Deus continua amando a mim e a você. Deus continua amando todos os desviados, todos os desigrejados. Deus continua amando todas as pessoas do mundo e quer que elas sejam salvas. É por isso que a gente prega o Evangelho. Agora, elas têm o direito de escolha. Se elas escolherem: eu não quero. Se a pessoa que esteve na igreja saiu e falou: não, eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais Cristo, é a escolha dela. Então ela pode se afastar do amor de Deus.
Agora, no mundo, não existe nada que possa nos afastar. Quem faria como Jesus, que se destituiu de sua glória? Eu não tenho mais tempo aqui, eu preciso encerrar. Agora, quem entendeu esse amor de Deus, já entregou a vida para Jesus. Não, mas eu tenho a minha religião. Jesus não é religião. Jesus trouxe o estilo de vida. É por isso que as pessoas não entendem. Por que crente é tonto? Por que crente perdoa? Por que crente deixa para lá? Por quê? Porque quando eu olho para Deus e oro, Senhor, me perdoa do jeito que o Senhor me perdoou, eu sei que Deus perdoou todos os meus pecados. Então eu vou ficar aqui agora com treta, com o irmão, com a irmã, com o vizinho? Não, eu vou orar por eles. O que Jesus falou? Ore pelos seus inimigos. E se tiver fome, dá de comer, inclusive. O que é isso? Isso é cristianismo, isso é evangelho, isso é Jesus. Isso não é religião, porque religião está cheio por aí. Quem entendeu esse amor de Jesus já está vivendo uma nova vida. Quem entendeu esse amor já perdoou, ou já aprendeu a perdoar do mesmo jeito que foi perdoado por Deus. Ele nos amou primeiro, incondicionalmente, e Ele nos amou para trazer vida, e essa vida veio através de Jesus. Só não é abençoado, só não vive uma nova vida quem ainda não entendeu o propósito de servir a Deus, ou quem não entregou a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você reconhece: opa, eu sou pecador. Nossa, eu tenho tanto pecado, tanto erro, tanta besteira, tanta coisa que eu já falei na minha vida. Meu Deus, tem misericórdia. Mas quando eu reconheço que eu sou pecador e entrego a minha vida, e a partir desse momento eu vivo uma nova vida, nada pode me separar do amor de Deus. Ontem eu estava conversando, me permita, Marcial, conversando com uns irmãos aqui, e ainda até brinquei, falei, quem viu o Marcial quando chegou aqui, né, na igreja, né? Eles moravam juntos, depois eles se casaram, tal, magrinho, raquítico, de olho azul. O cara tinha uma mulher e andava de olhinho azul para ganhar as minas, no mínimo, né? E veio para cá e Deus transformou a vida deles, né? Se casaram, começaram a servir a Deus, e Deus foi abençoando. Ele morava numa casa, irmãos, a segunda casa que eu conheci, que era a escada assim, parecia a descida para o inferno, né? Juro, que era assim, acho que uns 30 degraus, né, Marcelo? E era assim, ó. Eu falei para ele, no dia que você mudar, me avisa que eu vou viajar, que eu não vou ajudar. Deus preparou uma casa melhor para eles, preparou o carro, trabalho, né? Estou citando um, e por isso que eu pedi permissão para falar. Tantos outros existem aqui nessa igreja que um dia entregaram a vida para Jesus e Cristo trouxe transformação, porque Jesus traz um tempo novo na vida daqueles que querem. Portanto, nessa manhã, meu irmão, saia daqui com essa certeza no teu coração, na tua mente: Deus te ama. Ele amou você primeiro. Por mais que você diga, Deus, eu te amo, Ele te amou primeiro. Por mais que você diga assim, Senhor, eu errei, me perdoa, eu te amo, eu te perdoo. Ou seja, quando a gente tiver esse pleno entendimento, a gente nunca se afasta, a gente nunca sai da presença dEle, porque o melhor lugar que a gente pode estar é na presença de Deus. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos, mesmo assentado, curva a sua cabeça.